Olá, muito boa noite para você. Está começando o Jogo do Poder deste domingo e a nossa convidada especial é Lucila Camargo Lopes de Oliveira, ela que é diretora da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia. Fique com a gente. Olá, doutora, muito boa noite para você. Seja bem-vinda. Obrigada pela sua disponibilidade. Obrigada a vocês pela oportunidade aí de estar com vocês. Doutora, Muito obrigada. começamos então o nosso bate-papo falando um pouquinho sobre as alergias mais comuns do Brasil. Quais seriam elas? Tem várias alergias aí, né? Acho que as alergias mais comuns são as rinites alérgicas, asma, dermatite atópica e também as alergias alimentares, né? Que é uma área de grande interesse aí, de grande necessidade de ser conversado, eu acho. E doutora, elas estão crescendo no Brasil? E se sim, por quê? O que que faz com que as alergias ganhem força? Estão crescendo, sim. Ah, o que a gente acredita que é realmente a mudança no estilo de vida. Então, lembrar que a alergia é uma resposta exagerada no nosso sistema de defesa contra algo que a gente não deveria responder, né? Não deveria atacar. Então, essa substância estranha é reconhecida como agressiva sem de fato ser, e essa resposta exagerada do organismo, quando ela acontece no nariz ou nos olhos, a gente tem os sintomas de rinite ou conjuntivite alérgica. Na pele, dermatite, a gente pode ter alergia à picada de insetos, formiga, respiratório asma, e pode ter isso por ocasião da ingestão ou contato com algum alimento, que é a alergia alimentar. A gente acredita que isso tem aumentado, quer dizer, a gente tem visto que isso tem aumentado, mas a mudança no estilo de vida, como parto cesárea, alimentos ultraprocessados, falta de regulação imunológica no começo da vida por contato com a natureza, isso pode facilitar o desenvolvimento de alergias em geral. E mesmo o contato com poluentes ou substâncias artificiais também propiciam esse aumento das alergias em geral. E doutora, por que que crianças e idosos sofrem mais, né, com essas doenças alérgicas? É porque a regulação imunológica pode estar mais comprometida. No começo da vida é porque, na verdade, o sistema imune não aprendeu ainda como lidar, e no final da vida é porque a gente tem uma queda dessa regulação imunológica que nos faz entender o que que a gente precisa atacar e o que que a gente não precisa atacar, certo? Porque a alergia é essa resposta exagerada porque não deveria ser atacado. Não é nenhum agente estranho como uma bactéria, um vírus, e aí a gente tem essa desregulação imunológica, esse erro de ataque, digamos assim, levando a inflamações, a depender do órgão onde isso acontece. Doutora, bem, nós passamos, assim, num passado muito recente, né, por uma pandemia de Covid-19 e eu acho que a maioria das pessoas entendeu a importância de ter uma boa imunidade. O que que nós podemos fazer no nosso dia a dia para fortalecer o nosso sistema imunológico, para evitar doenças, para termos mais qualidade de vida também? Quais são as principais indicações? Olha, é quase uma volta ao passado, digamos assim, um pouquinho, né? Não devemos exagerar, mas lembrar que na época dos nossos avós não se tinha muitas alergias. Por quê? Porque a dieta era com comida de verdade, evitando ultraprocessados. Então, uma alimentação saudável, ela é fundamental para a nossa imunidade. A prática de exercícios, contato com a natureza também é importante, e um uso, eu diria que racional de antibióticos ou ter contato que ajudam, porque a gente tem bactérias que nos ajudam no nosso organismo. E se a gente usa antibiótico, por exemplo, desnecessário, a gente às vezes mata essas bactérias que são necessárias para a nossa regulação imunológica. O mesmo é o caso do parto
normal, que ele ajuda a fortalecer a nossa imunidade, aleitamento materno, enquanto o aleitamento artificial, o parto cesárea, favorecem o desenvolvimento de alergias, porque eles comprometem essa regulação imunológica, essa regulação do sistema de defesa. Doutora, quando a gente fala de poluição urbana, eu acho que está muito ligado a essa questão de alergias respiratórias. É, como nos prevenirmos, né, de situações de crise para quem já tem essa tendência, né, de problemas respiratórios? As alergias respiratórias, elas são preveníveis? A gente sabe que são tratáveis, mas tem cura? O que que a senhora nos explica sobre isso? Tem tratamento, né? Alergia, então, essa resposta exagerada, a gente consegue diminuir gatilhos na medida do possível. Então, passar com o especialista é fundamental para entender quais são esses gatilhos que levam aos sintomas, para conseguir controlar, na medida do possível, esses gatilhos. Mas, obviamente, dormir bem, se hidratar, comer bem também ajuda. E quando só isso não é suficiente, a gente lança a mão de vários medicamentos e a gente tem diversos medicamentos para sintomas respiratórios que trazem qualidade de vida para os pacientes. Além do mais, existem tratamentos como, por exemplo, a imunoterapia, que é um tratamento direcionado de alergia para a gente tentar reensinar o sistema imune a se regular e não fazer resposta exagerada, por exemplo, contra o ácaro que mora na poeira, Certo. certo? Então, isso vai ser avaliado pelo profissional de saúde e vai ser abordado para cada paciente de um jeito. Então, a gente acaba fazendo um tratamento personalizado, a depender dos gatilhos e a gente propõe diferentes abordagens aí. Excelente. E, doutora, por que que pacientes oncológicos, após o tratamento tradicional de radioterapia, quimioterapia, alguns desses pacientes precisam passar pela imunoterapia? O que que seria isso? É um complemento? Isso, essa imunoterapia oncológica é também voltada para o sistema imune, né, nessa tentativa de fortalecer. É um pouquinho diferente da nossa imunoterapia, tudo está mexendo com o sistema imune, certo? O nosso é tentar reorganizar ali a resposta imunológica contra agentes externos aí que levam a respostas exageradas. E aí, na oncologia, é tornar mais eficiente essa resposta que a gente tem. O sistema imune ele também é importante para o não desenvolvimento de cânceres, entendeu? Então, é ajustar de uma outra maneira. Então, tudo que está ajustando o sistema imune é chamado de imunoterapia. E, doutora, como diferenciar uma infecção de uma alergia? Mas, em geral, as alergias não têm febre associada, né? E você tem aquela recorrência de sintomas, então, geralmente tem gatilho com o olho também, ou tem uma exposição que é o gatilho mais frequente, então o ácaro da poeira, ou o contato com o bichinho, com o cachorro, com o gato, que leva aos sintomas, mas às vezes é confuso. Mas a alergia ela tende a ser mais persistente, não vem com febre, e enquanto os quadros infecciosos, a gente tem mais gente acometida, você tem um caso índice também, certo? Bem, doutora, você comentou agora uma palavrinha mágica aí que eu acho que nesse mundo, né, da alergologia, da imunologia faz muito sentido, que é ácaro. Alergia a ácaro é um problema talvez um pouco mais comum em regiões mais frias do país, como a região sul, por exemplo, né? Por que que isso acontece? Por que que as pessoas de regiões mais frias acabam sofrendo mais, principalmente no inverno, com as doenças respiratórias? Vou te dizer que não necessariamente. O ácaro, ele morre em temperatura abaixo de zero e acima de 55 graus. Então, no nosso país, a gente tem um problema crônico com ácaro em várias regiões do nosso território, certo?
Com relação ao frio, é que o ar frio e seco, ele é um agressor para a nossa árvore respiratória. Então, na verdade, você acaba juntando vários agressores. Você tem o agressor do ácaro e tem o agressor ah, do ar frio e seco nos invernos. Então, é por isso que isso agrava. Fora isso, no inverno a gente tem tendência a fechar a janela, a ficar todo mundo mais aglomerado, e aí tem a transmissão de infecções que também podem funcionar, então vírus e bactérias podem funcionar como gatilho para as manifestações alérgicas. Então, tudo fica confuso nesse cenário e mais propício à manifestação de sintomas alérgicos no inverno. Nada isolado, uma junção de fatores, né, doutora, na Você verdade. acaba tendo um monte de coisa para ajudar a ter reação, entendeu? Muito bem. Doutora, nós vamos para um rápido intervalo. Você continua com a gente. Para você de casa que nos acompanha pela rede CNT por todo o país, não saia daí que nós já voltamos. Até já. Estamos de volta com o Jogo do Poder desta noite. Nós recebemos Lucila Camargo Lopes de Oliveira, que é diretora da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia. Doutora, falaremos agora um pouquinho sobre as alergias alimentares. Quais são os alimentos que mais causam alergias nos brasileiros? A gente tem os carro-chefes aí, né? Leite, ovo, soja, trigo, peixes, frutos do mar, amendoim e castanhas. Esses são os mais comuns, mas essa lista tem ficado cada vez mais extensa e eclética, eu diria. E, doutora, por que que esses alimentos têm, né, essa tendência de causar alergia no organismo humano? Por que que isso acontece? Essa é uma boa pergunta. Na verdade, qualquer alimento pode levar a alergias alimentares, mas essa é a lista que mais frequentemente acomete e no mundo inteiro, né? Esses alimentos parecem ter características proteicas que favorecem essa resposta errônea do organismo e tem a ver também com a exposição a esses alimentos que é frequente. Então, a alergia alimentar, ela tem a ver também com a exposição ao alimento, que esses alimentos são bastante comuns aí no mundo inteiro. E, doutora, essas alergias alimentares, elas podem trazer consequências graves para o paciente? O que fazer em caso, por exemplo, uma pessoa que é alérgica a um camarão e de repente não sabe, né? Tá na praia aproveitando o final do ano, tem contato com o alimento e acaba fazendo uma alergia grave. O que fazer? E quem está junto também, como socorrer, né? Qual é o passo a passo neste caso? As alergias alimentares, elas têm um espectro de manifestações, então podem ser desde sintomas mais leves até sintomas muito graves, que podem realmente levar a uma fatalidade, é bastante triste. Então, essas são as que mais nos preocupam. As anafilaxias, que podem levar à morte daquele indivíduo. No caso, o camarão é um caso clássico aí, né, que volta e meia a gente vê notícia de alguém que fez uma reação importante e muitas vezes vai a óbito. Na primeira manifestação, seria muito difícil evitar isso, né? Mas diante de alguém que tem uma alergia alimentar pela primeira vez, seria realmente tentar chamar o serviço de emergência para acudir essa pessoa o mais rápido possível e tirar o contato com o alimento que levou à reação. Mas uma vez que essa pessoa já tem o diagnóstico de alergia alimentar, aí tem todo um plano de ação que o médico monta em cima desse diagnóstico e para como lidar com reações por contato inadvertido com aquele alimento, o fato de comer sem querer e como deve se proceder nesse caso. Então, mas na primeira vez é bastante difícil.
Os hospitais, doutora, de forma geral, eles estão preparados para atender a essas demandas de casos mais complexos de alergias, como você comentou, em casos mais graves que acabam levando até a óbito o paciente? Sim, né? Assim, a anafilaxia, ela faz parte do atendimento, do aprendizado de qualquer médico. Então, os médicos emergencistas e todos os médicos devem estar capacitados para o atendimento de anafilaxias de qualquer causa, inclusive a alimentar, mas sempre a reverberação da informação ela é importante aí para a gente manter todos, né, desde da pessoa que está acompanhando uma alergia alimentar, né, um indivíduo que tem alergia alimentar, até lembrar da importância disso para que tenha o atendimento, o respeito, o cuidado, né? Por exemplo, tenho alergia a camarão. Eu vou tomar um antialérgico e comer o camarão. De jeito nenhum. Então, essa informação que a gente tem que passar, que a alergia alimentar é um caso para ser levado a sério. E quando a gente descobre que tem alergia alimentar, que um indivíduo tem alergia alimentar, todos à sua volta devem entender o que é esse tipo de problema para tentar evitar reações por contato, por ingestão inadvertida. Não, seu filho tem alergia a leite. Mas talvez pode, um pouquinho só não faz mal. Não, um pouquinho só pode fazer mal. Então, é essa informação que a gente tem que disseminar e tratar os alérgicos alimentares com o devido cuidado e respeito para que eles tenham inclusão e segurança. Muito bem. E doutora Lucila, ao longo dos anos, a rotulagem dos alimentos, ela vem ganhando aperfeiçoamento, né? Cada vez mais informações, com mais transparência. Na sua observação, você acha que essa rotulagem, ela é suficiente para proteger as pessoas alérgicas? A autolagem ela veio ajudar muito, muito. Então, ela tem a nossa rotulagem, lei de rotulagem, ela tem atenção a alérgicos, contém os ingredientes tal, e tem a rotulagem de precaução, que é atenção a alérgicos, pode conter. É óbvio que esse pode conter, pode não conter, então ele traz informações, às vezes ele limita muito o consumo daquele alimento, porque traz a advertência de pode conter, mas ele garante, a gente quer garantir a segurança máxima. Então, é isso que essa rotulagem traz. Então, ela ajuda, sim, a evitar, mas ela se restringe a alimentos embalados, industrializados. Então, tem muito mais outros alimentos de preparo né, de preparo local que devem ser tomados cuidados para que os alérgicos não reajam inadvertidamente a esses alimentos. Então, ela ajuda essa rotulagem, mas a Mas não gente é gostaria de suficiente. mais, não é suficiente. Certo. E, doutor, eu acho que um outro desafio aí é a questão de comer fora de casa, né? Os restaurantes. As pessoas, né, que são alérgicas devem tomar as suas precauções, mas eu acho que os restaurantes também devem ter essa preocupação de ser transparentes em relação aos ingredientes utilizados. Existem muitos casos de pessoas que acabam comendo o que não deveriam, né, por questões próprias, né, das alergias em restaurantes. Tem esse problema sim, né? Então eu acho que é essa a informação que a gente deve propagar e divulgar para que os restaurantes também sejam inclusivos. E dá para acontecer isso, então ter informação em cardápio, entender um pouquinho da alergia alimentar, porque isso, na verdade, favorece os restaurantes também. Ninguém quer presenciar uma reação alérgica no seu estabelecimento. Claro. Então, a informação detalhada dos alimentos, né, dos ingredientes contidos nos alimentos, nos pratos, e a forma de manipulação desse prato,
né, da construção desse prato, ela deve ser mais cuidadosa para se evitar alergias alimentares. E lembrar que as alergias alimentares estão aumentando, então os estabelecimentos só ganham em se preparar. E doutora, uma coisa curiosa, né? A gente escuta muita gente falar assim no dia a dia: poxa, eu não tinha alergia disso e passei a ter. Por que que isso acontece ao longo da vida? É essa quebra da tolerância, né? Então, a tolerância alimentar, ela é um processo ativo do nosso sistema de defesa, né? Que tem células que regulam isso tudo. E aí essa quebra, ela pode acontecer por N fatores, que estão relacionados, por exemplo, com a mudança do estilo de vida, de produtos químicos que quebram a nossa barreira de proteção gastrointestinal ou de pele e favorecem ah, essa estimulação do sistema imune para respostas exageradas para o que não precisa. Então, a gente pode, eu nunca tive alergia a camarão e passo a ter. Passa a Isso ter. acontece, sim. Ok, doutora, mais um rápido intervalo aqui no Jogo do Poder de hoje para você de casa. Não saia da rede CNT, que daqui a pouquinho nós continuamos o nosso bate-papo sobre imunologia e alergias com a doutora Lucila Camargo. Até já, a gente já volta. Estamos de volta com o Jogo do Poder desta noite. Nós recebemos Lucila Camargo Lopes de Oliveira, ela que é diretora da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia. Doutora, agora falamos um pouquinho de diagnóstico e tratamento. Qual que é a importância daqueles testes chamados de provocação oral? Para que eles servem? O teste de provocação oral, ele serve tanto para alergias a alimentos quanto a alergia a medicamentos, né? O teste final, não é que a gente vai fazer esse teste em todo o mundo, mas ele, quando a gente tem dúvida diagnóstica na investigação de alergia a alimentos e medicamentos, e que os outros testes auxiliares não resolveram a nossa dúvida, muitas vezes a gente tem que proceder com a provocação oral, que nada mais é que dar o alimento ou o medicamento pela via oral em doses crescentes, geralmente, num local controlado, sob supervisão médica, para, caso a pessoa tenha reação, a gente prontamente atender. Mas geralmente a gente faz esses testes justamente para afastar aquela alergia, né? Quando a Certo. gente acha que precisa afastar aquela alergia e a pessoa não ficar com o diagnóstico errado. E, doutora, esses testes diagnósticos, eles estão disponíveis no SUS, no Sistema Único de Saúde? Excelente pergunta. Estão disponíveis no SUS, mas com acesso restrito, muito a Limitadíssimo. poucos, limitadíssimo, e é um teste fundamental para a gente afastar o diagnóstico de alergias alimentares e a medicamentos, principalmente, né, para esses dois tipos de alergia. E, doutora, quando a gente fala de cenário científico, de pesquisa, nós temos vacinas direcionadas a alergias produzidas no Brasil, ou pelo menos estudadas. A vacina que a gente está falando de imunoterapia, né, para, por exemplo, ácaro, né? Então, a vacina que a gente fala de ácaro, principalmente, tem produtos nacionais e produtos internacionais. E o outro estilo de tratamento, pensando, por exemplo, em alergias alimentares, que é a imunoterapia oral, a gente executa esse tratamento com o próprio alimento em si. Então, a alergia a ovo, aí a gente vai programar como a gente vai ensinar o sistema imune a tolerar este ovo ou tolerar o leite. Mas esse tratamento ele também traz riscos, então a gente tem que ver as condições do paciente,
entender todo o contexto e ver a execução, se dá para executar esse tipo de tratamento ou não. E, doutora Lucila, a sua especialidade, pelo que você comentou em relação ao SUS, ela precisa, sim, talvez de um impulso maior, né, por parte do Ministério da Saúde, para que o SUS possa oferecer diagnósticos e tratamentos eficientes, né, para a população que não tem condições de pagar, não tem acesso a plano de saúde. E levando em consideração isso, gostaria de saber como que você enxerga o futuro da medicina quando a gente fala de imunologia no Brasil. Olha, a imunologia, ela é fundamental para todas as especialidades médicas, viu? Está por trás de todas. A infectologia é um problema do sistema imune. A oncologia também é um problema do sistema imune. A reumatologia é um problema do sistema imune que se auto-ataca. A alergia é essa resposta exagerada. Então, a imunologia está por trás de tudo. Eu acho que tem pesquisas avançando nesse campo no nosso país, mas mais pesquisas, mais dinheiro voltado para pesquisa se faz necessário também, tá? Para a gente entender a nossa realidade, que às vezes pode ser diferente de outros países. Então, vai precisar de investimento, sim, precisa de investimento nessa área, porque as alergias estão aumentando, a gente precisa de mais especialistas no SUS para poder lidar com esse tipo de patologia, com esse tipo de doença, porque ele requer realmente um olhar especializado. E doutora, você comentou agora há pouco na nossa conversa dos tratamentos personalizados. Quais são as vantagens que esse tipo de tratamento traz aos pacientes? De não ser aquela coisa generalizada, né? O antialérgico ali igual para todo mundo. O que que essa personalização que a medicina vem batendo nessa tecla em outras especialidades também está fazendo de diferente na vida das pessoas? Que a gente tenta na alergia entender qual que é o gatilho específico que leva à manifestação. E aí a gente afina o tratamento para ajustar, para diminuir efeitos colaterais e ter uma resposta melhor. Quanto mais afinado tiver o nosso tratamento, então a imunoterapia, qual que é a porção que leva a gatilho, qual que é o alérgeno principal, né? Porque a gente tem vários tipos de ácaro. Então, a gente direcionar o nosso tratamento, a resposta do paciente vai ser muito melhor. Então, os testes auxiliares diagnósticos nos fazem entender melhor aonde a gente deve atuar para ter uma resposta mais efetiva. Então, daí a importância de todo o sistema estar funcionante para a gente ter essa resposta mais efetiva. Muito bem, doutora, nós vamos para o nosso último intervalo da noite. Para você que nos acompanha, não saia da rede CNT, que nós já voltamos daqui a pouquinho com o Jogo do Poder. Até já! Estamos de volta e hoje o Jogo do Poder é com a doutora Lucila Lopes Camargo de Oliveira, que é diretora da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia. Doutora, agora falamos um pouquinho sobre prevenção. É possível detectar e prevenir alergias já em bebês recém-nascidos? Bom, vamos lá. Então, primeiro, a prevenção é evitar que o indivíduo se torne alérgico. Para evitar que o indivíduo se torne alérgico, a gente deve fazer coisas básicas da saúde. Uma coisa fundamental é a mãe não precisa evitar os alimentos potencialmente alergênicos durante a gestação, mas ter uma gestação, procurar ter uma gestação com acompanhamento saudável, ingerindo alimentos naturais, evitando os ultraprocessados, dar um valor, né, favorecer, né, preferencialmente tem que ser o parto via vaginal, que isso é importante, aleitamento materno, cuidados que a gente tem que ter na vida em geral. Então, é basicamente isso que faz a criança
não desenvolver alergias. Mas tem um fundo genético aí também, né? Então, quem tem uma genética favorável, às vezes faz tudo isso e desenvolve uma alergia. Para se evitar os gatilhos, né, as manifestações alérgicas, uma vez diagnosticada uma alergia, quer seja alimentar ou respiratória, o mais importante é passar com o especialista, ter essa precisão diagnóstica que a gente estava conversando antes, para saber quais são os gatilhos importantes e construir um modo de se evitar esses gatilhos. E caso tenha uma reação, ou caso esses gatilhos não sejam totalmente evitáveis, ter um plano de ação, um tratamento aí para garantir a qualidade de vida. Doutora Lucila, agora final do ano, a grande maioria das pessoas acaba exagerando um pouquinho em comidas, em bebidas, né, por conta das festas. Quais são as principais recomendações para que a gente vire o ano, mas com a saúde equilibrada? Aproveite, claro, em família, tudo mais, né? Mas que tenha saúde também para recomeçar no próximo ano, principalmente os alérgicos, o que não devem fazer agora nessas épocas festivas. Eu acho que a minha preocupação maior aí se volta para os alérgicos alimentares, principalmente a nozes e castanhas. Então, se você tem um familiar ou né, você vai presentear alguém, vai receber na sua casa ou vai presentear alguém com algum alimento, ter certeza que esse indivíduo não é alérgico a amendoim, castanhas, porque a reatividade cruzada pode acontecer entre esses alimentos. Então, a gente ter a confiança e saber, você vai preparar um alimento para dar de presente ou para receber pessoas na sua casa, pergunte sempre se tem alguém com alergia alimentar e saiba quais os ingredientes foram utilizados naquele alimento para que a pessoa que tem alergia alimentar ou que tem um filho com alergia alimentar possa evitar e se preparar para não acontecerem surpresas desagradáveis. Eu acho que é mais nesse sentido que eu penso as festividades aí de final de ano. Uma atenção maior, então, é isso aí. É, Doutora, a associação, ela tem um trabalho forte, educativo, né, de ajudar as pessoas, levar informação às pessoas e orientação em relação à educação. É, claro, né, voltada para a especialidade, que é alergia e imunologia. Como que funciona esse trabalho e como que as pessoas podem ter acesso a ele? só entrar no site da ASBAI, né? O site da ASBAI, Associação Brasileira de Alergia e Imunologia, a ASBAI, né? Lá você tem um monte de informação para o público leigo, vários e-books que dão para baixar de alergia em idosos, alergia alimentar, anafilaxia, asma, rinite, informações valiosas. Tem um e-book que foi lançado esse ano sobre restaurantes e alergia alimentar, o que o restaurante pode fazer para evitar alergias, reações a alimentos no seu estabelecimento. Tem vários e-books ali. Então, tem a Asbai também está nas redes sociais, então, Instagram e outros, para ter a informação precisa. E lá no site da Asbai você também consegue ter acesso aos especialistas na sua região, no seu estado. Então, onde você pode ter a informação mais confiável sobre o assunto de alergia e imunologia. Então, dá uma checada no site das BAI que vale a pena. Muito bom. Doutora, reta final já do programa desta noite. Eu abro agora então para suas considerações, por favor. Bom, as alergias estão aumentando, a gente tem que ter atenção para isso, e a informação correta é o que mais ajuda. Então, vamos tentar, antes de propagar informações sobre alergia, tentar entender melhor e propagar informações que podem ser de utilidade pública de como ajudar e como se evitar, e tentar
incluir esses indivíduos que têm alergia, porque eles têm direito a uma vida em sociedade também, e é isso que a gente tenta fazer com a informação correta, com o tratamento, com o diagnóstico preciso e com o tratamento preciso. Tendo dúvidas, tente sempre consultar um especialista ou acessar a página da ASBAI, procurar a informação verdadeira sobre alergias em geral. Essa é a minha dica. Muito bom, doutor. Em nome da Rede CNT, agradeço a sua gentileza. Muito obrigada pela conversa, pela sua participação. Parabéns pelo trabalho. Foi um prazer recebê-la. Prazer foi todo meu. É sempre uma alegria poder falar sobre alergia para que a gente dê acesso a pessoas que precisam de um diagnóstico preciso, busquem o especialista, tenham acesso à qualidade de vida ou, em alguns casos, que a gente consiga prevenir reações alérgicas. Boa noite, Boa noite. doutora. Muito obrigada. Até uma próxima. Boa noite. Obrigada. Para você de casa, muito obrigada também pela sua companhia. No próximo domingo, um novo convidado aqui no Jogo do Poder. Boa noite para você, ótimo descanso e até mais. A gente se vê.